Vamos lá, seguindo então agora para a questão de número 6, agora, na mesma sequência, a última etapa da prova, uma prova tranquilíssima, tenho certeza que você tirou de letra essa prova aí. VUNESP, afinal de contas, relativamente previsível, né? Você tem algumas questões de compreensão, às vezes beirando a interpretação, mas nada que possa arrancar seus cabelos, não. O resto que sobrou aí, né? Tá bom? Beleza? Tranquilo, é quem fala, né? Pois é assim mesmo, deixa quieto. Vamos pular essa parte. Vamos lá. Questão de número 6, veja aí. Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto à regência e ao uso ou não do acento indicativo da crase. Olha só, dois assuntos, hein? A correção da regência e o uso ou não do acento indicativo da crase, até porque a gente sabe que a crase é uma consequência, muitas vezes, da regência, né? Em sua maioria, uma consequência da regência aí. Vamos lá. Na letra A diz assim: tendo chegado à capital, pessoal, quem chega a algum lugar, capital é nome feminino, claro que aqui haveria o acento grave indicativo de crase, não é isso? Então, primeiro erro aqui, tranquilo, chegado à capital, beleza, tranquilos. Vamos lá. Tendo chegado à capital dinamarquesa, sitiada por pessoas e papéis, já tenho certeza que Copenhague, pessoal, quem tem certeza de alguma coisa, percebeu? Certeza de que Copenhague não é apenas mais uma negociação internacional. Joia? Então não é apenas, então mais um problema. O primeiro envolvendo aqui o acento indicativo da crase e o segundo, claro, certeza de que. Aqui você já tem um nome seguido de preposição que também está ausente aí. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Na letra B. Tendo chegado a esta capital sitiada por pessoas e papéis. Gente, chegado. Tendo chegado a algum lugar, tudo bem, preposição, só que o esta aqui, pessoal, quando a gente fala esta, pronome demonstrativo, né? Então, quando eu tenho um pronome demonstrativo, ele não admite a ocorrência de artigo, ou seja, nada de crase antes desse demonstrativo, este, esta, isto, não é isso? Então, não dá acento indevidamente empregado. Tendo chegado a esta capital sitiada por pessoas e papéis, já tenho certeza de que Copenhague, agora, certeza de quê, tá vendo? Vamos lá, certeza de que Copenhague não é apenas mais uma negociação internacional. Ok, dois erros aí, tranquilo, a mesma frase, então vamos lá, né? Tendo chegado àquela cidade, tudo certo. O aquela aceita a ocorrência de crase sem problema algum. Até aí tá tudo filé. Tendo chegado àquela cidade sitiada por pessoas e papéis, já tenho certeza de que... Falhou de novo aqui, hein? Bom, certeza de que... Vamos logo por certeza de que, tá tudo certo. Chegado à capital com acento, a bela capital, opa, a resposta certa, claro, de dado, tudo certinho aqui, mas por que houve o erro na letra E? Tendo chegado à bela capital, pessoal, quem chega a algum lugar, tá vendo aí? Só que esse bela capital, a palavra capital, mesmo assim, ó, aqui deveria haver o acento grave indicativo de crase. Bela é adjetivo, não impede de forma alguma a ocorrência de crase nesse contexto aqui, certo? Tendo chegado à bela capital dinamarquesa, sitiada e tal, tudo certinho. Resposta certa, letra D de dado, regência e crase, hein? Cuidado aí. Para responder as questões de números 7 e 8, considere o trecho. Vamos lá. Se formos bem-sucedidos no combate às mudanças climáticas, o mundo terá sido transformado pelos nossos esforços. Tá. O tempo verbal composto terá sido indica uma ação o quê? Gente, olha só. É um tempo verbal composto, tá certo? Tempo verbal composto em que você tem o futuro do presente mais o particípio de um verbo. Então, futuro do presente composto, né? Que você tem exatamente aí nesse contexto. Bom, mas é a forma composta de futuro? Sim. Olha só. Se formos bem-sucedidos, a gente já sabe que o tempo presente, já falamos isso, né? Terá sido transformado. Aqui você tem 3 verbos. O mundo terá sido transformado pelos nossos esforços. Os nossos esforços terão transformado o mundo, né? Isso aqui está na voz passiva analítica, não é isso? Voz passiva analítica, esse trecho aqui, esse pedaço, tá? Voz passiva analítica, beleza. Eu tenho 3 verbos na voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, 3 verbos, voz ativa com 2, não é isso? Os nossos esforços terão transformado o mundo. Tempo verbal composto, então, vamos lá. Esse tempo terá sido, indica que ação?
concluída no tempo presente. Claro que não, né, gente? A ação não foi concluída ainda. No tempo presente, em função da informação apresentada na oração inicial. Gente, isso aqui é uma condição. Observe, se formos bem-sucedidos. Percebeu? Caso isso aconteça, é uma suposição no futuro. Se isso acontecer, se for confirmada esta suposição, o mundo terá sido, percebeu? Então eu estou trabalhando não no campo das certezas, mas no campo da hipótese mesmo, no campo da possibilidade. Entendeu isso? Possível, uma ação possível de ocorrer no futuro, possível de ocorrer no futuro, como decorrência da hipótese apresentada na oração inicial do trecho. Veja, se formos, B de bola, filé, tranquila, corretíssima, B de bola. Na letra C, uma ação em andamento no tempo presente, em que se findará no futuro como causa do que se afirma. Não, ele não está colocando nada no andamento do presente. Ele está trabalhando no campo das suposições. Impossível de ocorrer no passado. Bom, por essa razão, sem previsão para o futuro. Tem previsão sim, pelo menos uma possibilidade. Certo? Concluída no passado e, portanto, podendo ocorrer no futuro. Caiu, acaba querendo endoidar o candidato. Resposta certa, letra B de bola. Veja bem. Uma ação possível de ocorrer no futuro, tá vendo aí? Uma ação possível de ocorrer no futuro, possibilidade, se formos, em decorrência da hipótese apresentada na oração inicial. Sim, terá sido hipótese no futuro, em relação à condição. É exatamente isso. Questão 7, portanto, B de bola, vamos avançar. Em voz ativa, a segunda oração do período assume a seguinte redação. Acabamos de falar sobre isso, né? Beleza. O mundo se transformará com os nossos esforços. Gente, olha só. Põe pra cá, velho. Terá sido transformado. Ó, nós já falamos para vocês da transposição da voz ativa e passiva. Lembra que a gente falou? São 3 condições. Vamos revisar para você não esquecer, para ficar craque, hein? Transpondo a voz passiva, ativa e passiva. Primeira coisa, você precisa ficar de olho no enunciado. É claro que no enunciado você pode ter voz ativa ou voz passiva. Na voz ativa é sempre se ligar, sempre contar os verbos, né? Sempre, primeira coisa, contar os verbos. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais. No segundo caso, identificar tempo e modo verbal. A segunda providência será identificar tempo e modo. Mas por que identificar tempo e modo? Porque eles são inalterados. Se uma frase se encontra no presente, lembra? Se está no presente, presente. Futuro, futuro, perfeito, perfeito, imperfeito, imperfeito, aquela coisa toda. Pois é, são 3 dicas, hein? 3 passos, um passo a passo, para você transformar ativa em passiva e vice-versa. Primeiro passo, vai, você. Bora? Primeiro passo, contar os verbos. Esqueça não, rapaz. Não, rapaz. Contar os verbos. Primeiro passo, contar os verbos. Ativa com 1, passiva com... Vai. Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Sempre um verbo a mais, não esqueça não. Segundo passo, identificar o quê? Tempo e modo. São sempre inalterados. Tempo e modo são sempre inalterados. Não esqueça. Terceiro e último passo, terceira e última dica, inverter os termos inicial e final. Inverter os termos inicial e final. Se eu começo com A e termino com B, eu inverto agora. Começo com B e termino com A, por exemplo. É isso? Sempre se ligar nisso aí. Vamos ver então? Acompanha aí. Bichinho do toda vez me pega, bicho. Impressionante. Vamos lá. Haja água. Vamos lá. Gente, ó, o mundo terá sido transformado pelos nossos esforços. Primeiro passo, contar os verbos. 1, 2, 3. Passiva com 3, ativa com 2. Então, um verbo a menos. Segundo passo, identificar tempo e modo. Terá, futuro do presente do indicativo. Então, a frase transposta continuará no futuro do presente. Terceiro e último passo, inverter os termos inicial e final. Se eu começo com o mundo e termino com pelos nossos esforços, eu vou começar com nossos esforços e terminarei com o mundo. Então, nossos esforços terão futuro, terão transformado o mundo. Por isso que a resposta certa é a letra C. Percebeu? Os nossos esforços terão transformado o mundo.
Essa é a voz ativa dentro daquele contexto que acabamos de apresentar aí. Beleza? Tranquilos? Aqui ele coloca: o mundo se transformará com os nossos esforços. Da mesma forma, se transformará, eu poderia colocar transformar-se-á, né? E ainda assim, se tivesse realmente um único verbo na história, mas aqui tem mais de um. Na frase original estão 3 verbos. Os nossos esforços transformarão o mundo. Bom, é aquela velha história. Se eu tivesse um único verbo, veja se a frase aqui fosse assim: o mundo será transformado pelos nossos esforços. Se a frase original aqui fosse: o mundo será transformado, com 2 verbos, pelos nossos esforços, aí tudo bem. Os nossos esforços transformarão o mundo. Seria dessa forma, tá? Transforma-se o mundo dos nossos esforços, os esforços serão transformados. Aí lá vem aquela salada toda que eles tentam colocar aí de voz ativa e passiva. Beleza? Vamos lá. Questão 8, portanto. Resposta certa, letra C. Vamos lá. 9. Teremos construído um sistema de energia neutro em carbono. O sinônimo de neutro é isento, pleno, dependente, indefinido, indiferente. E aí? Claro, né? Isento, sem nada, livre de carbono. Um sistema de energia neutro em carbono, ou seja, livre de carbono. Neutro é zero, zerado. Percebeu? Pleno em carbono não, ou seja, completo, cheio de carbono. Dependente é vinculado dele, né? Vinculado a ele, claro. Indefinida, sem valor próprio, específico. Indiferente é tanto faz, com ou sem carbono. Não é o caso. Não é o caso, né? Neutro em carbono, a gente já sabe aí, zerado. Ok? Beleza? Vamos lá. Última questãozinha, questão fácil. Assinale a alternativa e analisa as afirmações e assinale a alternativa correta. Veja. Ele já coloca aqui na própria alternativa, né? Nas circunstâncias. Vamos lá, questão 10. Olha só, que legal. Olha só. Analisa afirmativa. Está correta quanto à concordância verbal a frase. Ele analisa a questão da concordância verbal. Na outra ele analisa agora a questão da expressão do destaque, o presente mesmo, né? E na outra ele já coloca aí, claro, logicamente, a questão do emprego de antônimos, tá? Então é bem importante, ele situa os parágrafos aqui, coloca nesse contexto. Vamos lá, tá certo? Vamos lá. Bom, questão 10. Está correta quanto à concordância verbal a frase. Um aumento de 4 graus centígrados, 4 graus Celsius, farão com que o mundo conviva. Um aumento fará. Ele tentou fazer com que você pensasse que esses 4 graus aqui interfeririam realmente na concordância. Na verdade, não. Não é isso? Um aumento de 4 graus centígrados fará. O aumento fará com que o mundo conviva com enchentes e secas, tornando água e alimento escassos, tudo certo, para centenas. Bom, concordância verbal, esse verbo aqui está incorreto, então. O item 1, portanto, é false. Vamos lá, item 2. Na frase, a questão é, se teremos vontade política coletiva suficiente. O substantivo presente na expressão em destaque é política. Gente, vontade, né? Vontade é o substantivo. Política é aquela velha história. Vontade política, vontade econômica, vontade financeira. Percebeu? Política aqui é um adjetivo, não é substantivo, não. Vontade é o substantivo. Política e coletiva, claro, de alguma forma, serão adjetivos. Suficiente também. Certo? Entra com função adjetiva. Aí o item 2 também está errado. 3. No texto, está aí. Os termos rivalidades, terceiro parágrafo, e cooperação, quarto parágrafo, são empregados como antônimos. Beleza, né? Rivalidades e cooperação. Ele deixou bem claro a oposição no texto, né? Ou seja, deixa eu colocar aqui direitinho. Vem pra cá, vem. Pronto, aqui, ó. Essas são as escolhas. Aí ele coloca aqui. A competição por recursos terá vencido a cooperação. Então, quando ele fala competição por recursos, né, é exatamente aquele sinônimo de rivalidade que ele coloca, né? A cooperação terá vencido as rivalidades. Veja que ele já coloca aqui. A cooperação terá vencido as rivalidades, são as disputas em que não há cooperação. E aqui nesse contexto ele já bota competição por recursos, sinônimo de rivalidades, nessa questão do texto aqui, nesse contexto, tá vendo aqui? Como antônimo de cooperação, realmente, tá? Então ele coloca aqui, logicamente, a única resposta certa, a letra E, pelo menos nesse contexto,
em relação à afirmação e tal, tudo certo. Beleza? Tranquilos? Fim de prova, né? Acabou-se, né? Beleza. E se está no fim da prova, vamos dar uma relaxada, é bom refletir. Vai lá. Lembre-se, se você desenvolve os hábitos do sucesso, você fará do sucesso um hábito. Tá vendo aí? Pois é. Bom, agora precisamos descobrir quais são os hábitos do sucesso, né? Pelo menos aquela questão da positividade. Existem alguns livros interessantes desses gurus da autoajuda aí, de uns caras aí, que pelo menos tem algumas coisas legais, né? Você vê que tem algumas frases muito interessantes e que fixam na cabeça da gente. Lá em casa, pelo menos quando eu era garotão, né? Garotinho e tal, aquela coisa, os meus pais sempre recortavam coisas de jornal e revista e colocavam lá na mesa do jantar, embaixo, naquela época em que se usava ainda aquele pano de mesa e um plástico cobrindo a mesa, forrando a mesa assim, lembra? Para não sujar o pano? Pronto. Um plástico transparente. Lá em casa era assim, desde pequeno que a gente funcionava desse negócio. Aí minha mãe sempre colocava lá, recortava algumas coisas, algumas frases bem legais, meus pais, né? De revista, de jornal e tal, uma frase de otimismo, uma coisa. Aí colocava embaixo o negócio pra gente sempre ver, já viu aí? Aí colocava lá na mesa, a gente ia tomar café e jantar e olhava para aquela frasezinha. Aí na parede do banheiro, no quarto, todo canto, era interessante. Aí eu me lembrava sempre dessas frases que ele está colocando aí, né? Desenvolver os hábitos do sucesso. E muitas vezes essas frases, essas coisas que nos fazem lembrar algumas coisas legais, você de repente pode fazer isso no seu quarto, na parede do seu quarto, na sua escrivaninha, na sala, no escritório, pegar sempre frases legais e colocar discretamente alguns pontos estratégicos aí para que você tenha sempre contato com aquelas frases e vá sempre se automotivando, né? Algumas dicas que você acha pertinente realmente assim para o sucesso, para a sua motivação, que você se sinta bem, que você se sinta motivado. Eu acho que é uma boa pedida, viu? Acho que você pode fazer isso aí, nessa trilha, nessa maratona aí de estudo para concurso. Eu acho que você pode colocar essas frases no teto, na cabeceira da cama, em todo canto lá, vamos lá, isso aqui, o importante é isso. Não é só colocar aqueles paranoicos concurseiros, acho que você já viu, né? O pessoal coloca resumo de direito, pô, artigo 144, artigo não sei o que e tal, prega pela casa toda, aquela bagunça, já viu? Pois é. Mas além de colocar essas frases do direito, etc., vale a pena colocar uma autoajudazinha, né? Pelo menos para você se motivar, ou seja, tentando criar alguns hábitos que algumas dessas frases legais, pelo menos as boas, tá? Possam vir a sugerir para você. De repente é uma boa. Vai lá. Até a próxima.